pode ser derramado nas nossas vidas através, né, de colocarmos em prática esses ensinamentos. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus, amado, sempre andou na companhia dos seus discípulos, e por onde Ele passou aqui na terra, na companhia dos seus seguidores, dos seus discípulos, Ele andou ensinando, operando, fazendo milagres. E a grande preocupação de Jesus, né, em fazer a Santa Ceia, foi com que os seus discípulos não se desviassem do foco. Quantos tem um foco, um norte, um sonho, um alvo? Levanta a sua mão, você que tem um alvo, você que tem um projeto. Amém? Deus, Ele tem que estar incluído neste alvo. Deus, Ele tem que estar incluído neste sonho. Sexta-feira nós aprendemos 6 passos para realizar os nossos sonhos. Quem estava sexta-feira aqui, ó? Estava lindo o nosso curso de sexta. Amém? E Deus, Ele tem que estar incluído neste sonho para ele se tornar realidade. Amém? E Deus, através do seu Filho Jesus, o desejo dele é de que a sua igreja, de que os seus discípulos possam viver em unidade, em união. Amém? Diga para quem está do seu lado: eu quero viver em união com você. A primeira coisa que nós aprendemos aqui no versículo 23. Antes do Senhor Jesus ser traído, foi num momento específico, porque Ele conhecia o que viria pela frente. A preocupação dele antes dele ser traído, antes de acontecer tudo aquilo que já estava programado, foi de manter os seus discípulos unidos. Naquele momento eram apenas 12 discípulos que estavam ali com ele. Mas hoje quantos discípulos de Jesus estão aqui? Olha como se multiplicaram os discípulos de Jesus. E Ele deu uma ordem para que nós fôssemos, para que nós íssemos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E Ele sabia que naquela noite que Ele foi traído, logo Ele teria que entregar a sua vida, Ele ia morrer por nós, e Ele não estaria mais ali, junto com os discípulos. Mas, se quando os discípulos se reunissem para comer, porque onde a unidade, onde a festa, né, sempre tem a comida, sempre tem o alimento, sempre existe união. Quando eles se unissem, o Senhor falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Quantos estão aqui em nome de Jesus? Então naquele momento Jesus estava dizendo: todas as vezes que vós vos reunirdes para comer, fazei memória do Senhor. Jesus, Ele estaria presente. Nós acreditamos, amados, que nesta noite o Senhor Jesus está presente. Ele está presente aqui neste lugar e Ele quer cear comigo e contigo. A presença dEle está aqui e Ele quer renovar a aliança que Ele fez derramando o sangue dEle lá na cruz do Calvário. Por isso é tão importante que eu participe da ceia. Existem 2 ordenanças expressas na Bíblia Sagrada, 2 ordenanças, 2 ordens, que são 2 vontades de Jesus, e para que fossem seguidas continuamente para sempre pelos discípulos de Jesus. A primeira delas é se batizar nas águas, e a segunda é participar da ceia do Senhor. Nós acabamos de ler: fazei isto em memória de mim, versículo 24. Fazei isto em memória de mim. Ele mandou nós fazermos isto, nos reunirmos, cearmos, dividirmos o pão. E antes de dividir o pão, a primeira coisa que tem que ser feita é dar graças. Pergunta para quem está do seu lado: o que você quer agradecer a Deus hoje? Tem alguém que tem motivo para agradecer a Jesus aqui? Então dê uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Amém? Quantas pessoas que estão aqui que têm o hábito de participar da Santa Ceia? Levanta a mão. Amém? Quantos estão aqui hoje que pela primeira vez vão participar da Santa Ceia? Levanta a mão também. Glória a Deus. Aleluia, que bom que você está aqui. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre o significado disso. Amém? Olha só. Versículo 25 nos fala sobre o cálice. Primeiro fala sobre o pão, depois fala sobre o cálice. E no versículo 26, o Senhor Jesus nos dá uma ordem. Você que vai participar da ceia nessa noite. Quantos querem participar da ceia aí?
Quando você segurar o cálice, quando você segurar o pão, você estará assumindo um compromisso com o Senhor. Um compromisso muito sério. Olha o que diz no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, o que eu preciso fazer? Anunciais a morte do Senhor. Quando? Até que Ele venha. Você está entendendo? Quando eu participo da ceia, quando eu renovo a minha aliança com Deus, quando eu tenho esse compromisso com o Senhor, você que está aqui hoje e vai participar da ceia, quando você está segurando o pãozinho e o cálice na sua mão, você está assumindo uma responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade que você está assumindo? De não se calar. Diga para quem está do outro lado, não se cale. Quando você participa da ceia, você está assumindo um compromisso de ser uma testemunha de Jesus Cristo e de anunciar a sua paixão, de anunciar o propósito dele, de anunciar a morte dele. Amém? Muitas pessoas você conhece aí fora que acreditam que não precisam de Jesus. Eu estava conversando com um amigo meu, ele é médico. Nessa semana que passou eu fui conversar com ele. E ele disse para mim, pastor, os meus amigos não me entendem por que eu vou na igreja. Eles perguntam para mim, você estava envolvido com drogas? Você estava doente? Você está passando por algum problema? Por que você está indo na igreja? Por que você vai na igreja? Você estava doente? Você era drogado? Você está indo na igreja porque você ficou curado e você quer agradecer? As pessoas muitas vezes acreditam que elas não precisam de Jesus. Quem precisa de Jesus aqui? E ele estava dizendo, eu vou na igreja não porque eu sou drogado, não porque eu tive algum problema. Eu vou na igreja porque eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso cultuar esse Deus. Eu preciso adorar este Deus. Amém? Abra comigo no livro de Efésios, no capítulo 2. Depois de Gálatas, vem Efésios. Efésios no capítulo 2. E no versículo 8 diz assim. Efésios 2 no versículo 8 diz assim. Porque pela graça sois salvos. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? Então, como uma pessoa é salva? Eu conheço pessoas aí afora que dizem assim, pastor, eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Quando eu morrer, eu vou morar no céu. Eu digo, por que você tem tanta certeza? Porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa legal. Quem conhece uma pessoa boa, uma pessoa legal aí? Né? Todo final do ano, vai chegando o Natal, eu junto lá em casa as roupas, eu faço doações, eu levo o rancho, eu visito os lugares onde existe pobreza, e eu levo lá mantimentos. Eu sou uma pessoa boa, pastor. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus quer falar com você, você que está aqui, você que está em casa também nos assistindo. Olha só. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então muitas pessoas aí fora, queridos, estão fazendo coisas boas. Elas têm boas obras. Elas praticam bem, elas fazem doações, elas muitas vezes, né, dão dinheiro para uma criança numa sinaleira. Estão procurando fazer o bem, estão procurando ajudar o próximo, pensando que dessa maneira elas alcançarão a salvação. Mas a palavra de Deus é muito clara. Nós somos salvos pela graça. E quando a gente fala de graça, o que nós estamos falando? Estamos falando de um favor, de uma bênção, de um presente que nós não merecemos ganhar. Pela graça que nós somos salvos, pela misericórdia de Deus.
Quando nós falamos de graça, nós estamos falando daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. A entrega dele, o amor que ele teve por nós. Amados, você que está aqui hoje, que se acha uma pessoa boa, uma pessoa que procura fazer o bem, uma pessoa sem erro nenhum aparente, porque a gente sabe, né, que existem aqueles pecados que todo mundo vê e os pecados que ninguém conhece. Eu pergunto para você que está aqui, amado, se durante uma semana os teus pensamentos fossem gravados e depois reunisse toda a tua família e botasse num telão teus pensamentos, como é que você se sentiria? O que será que as pessoas iriam assistir? Se durante uma semana, aquilo que se passa na tua cabeça, o teu pensamento, aquilo que tu pensa da esposa, aquilo que tu pensa da sogra, aquilo que tu pensa do teu chefe, viesse à tona. A palavra do Senhor nos diz que não é apenas com um ato, mas só de pensar, eu já cometi o pecado. A palavra do Senhor diz, aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso. Todos nós somos carentes da graça de Deus. E quando nós cremos nisso, quando nós conhecemos isso, amado, isso vem apenas da fé. E o que é a fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos e cremos. Então tudo isso que nós estamos falando, se você for explicar para alguma pessoa, para algumas delas vai ser loucura. Que loucura é essa, pastor? Que loucura é essa de Jesus ter que morrer? Por que Jesus teve que morrer? Que loucura que é essa que os crentes inventam? Que negócio é esse? Que todo mundo é pecador? Quem é tu, pastor, para dizer que eu sou pecador? Eu sou marido de uma só mulher, eu pago as minhas contas, eu não minto, eu nunca roubei na minha vida. E muitas pessoas pensam que por fazer o bem, por fazer boas obras, alcançarão a vida eterna. Mas somente aquele que receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, somente através da graça, somente através de uma entrega pessoal, somente através de uma entrega pessoal. A mãe infelizmente não tem poder de salvar o filho, a esposa infelizmente não tem poder de salvar o seu marido, o filho infelizmente não tem o poder de salvar o seu pai. A salvação é individual. Por isso você que está aqui, querido, busque a tua salvação. Busque ter a certeza da salvação. Se nós não fôssemos pecadores, Jesus não precisaria ter vindo. Hoje nós estávamos estudando no nosso discipulado, está uma bênção, sobre uma das maiores mentiras que o mundo inventou, que Satanás colocou no coração das pessoas. E tem servido de consolo para muitas pessoas isso. Quando já ouviram falar da reencarnação aí? Levanta a mão. Você ouviu falar de reencarnação? O que é a reencarnação? Que o espírito humano, né, pode, depois que a pessoa morre, ele pode voltar num outro corpo,